Livro dos Juízes. Glória a Deus. Capítulo 6. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 1. Esperar todos os irmãos acharem. Amém? Vamos ler então a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Juízes capítulo 6, versículo 1 em diante. E os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. E a mão de Midian prevaleceu contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, e as cavernas e fortalezas. E assim, quando Israel semeava, os midianitas subiam, e os amalequitas e os filhos do Oriente, até eles subiam contra eles, e acamparam contra eles, e destruíram o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixaram sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento, pois eles subiam contra o seu gado e suas tendas, e vinham como locustas em multidão, pois tanto eles quanto os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruí-la. E Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Vamos fazer uma reflexão aqui dentro desse tempo que nos resta. Esse texto que nós lemos aqui agora nas Escrituras, ele nos mostra o período chamado Tempo dos Juízes. Período dos juízes. Nesse período, o povo de Israel não tinha mais um legislador como Moisés, não tinha mais um líder como Josué, e não tinha rei. Então Deus levantou os juízes, magistrados, que a Bíblia chama de shoftim, né? Que é a palavra hebraica para juízes. E nesse tempo, nesse período, foram 13 os juízes. O primeiro juiz se chamava Otiniel, aliás, Samuel, e o último Otiniel. Esse período dos juízes foi um período muito turbulento na vida do povo de Israel. Porque quando Deus suscitava um juiz para poder julgar a causa deles, eles ficavam firmes. Eles entregavam seus dízimos, eles cultuavam a Deus, tinham uma certa fidelidade ao Senhor, mas quando aquele juiz morria, até que suscitasse outro, eles perdiam o foco. Então, Deus, nesse texto que nós lemos, a Bíblia diz que eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E Deus, então, por um período de 7 anos, entregou eles, quer dizer, Deus tirou a mão. Entregou eles a um dos seus maiores inimigos, 2 dos seus maiores inimigos. Os midianitas, os descendentes de Midian, os amalequitas, os descendentes de Amaleque. Então, eles em todos. Isso é muito comum, por isso que nós temos que estar sempre em vigilância, olhando para Jesus, sem perder o foco, sem deixar desvanecer a nossa fé e a nossa esperança. Porque, irmãos, aqui o problema maior não eram os inimigos de Israel. O problema maior é que eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Eles se afastaram de Deus. Não havia mais a geração de Josué, não havia mais a geração de Moisés, a geração do Sinai, onde Deus falava com eles cara a cara, com Moisés face a face. Então aqui, irmãos, eles se afastam de Deus. E nós podemos pensar nessa noite que nós, quantas vezes já dissemos assim:
o grande causador do meu problema ou da minha dificuldade é fulano, ou então o grande causador do problema é o diabo, e nós nunca pensamos que o causador do problema pode ser o fato de que nós estamos distantes de Deus, porque Deus não se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Tanto que o profeta Isaías, ele diz com muita propriedade: as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Observem, não está dizendo que faz separação entre Deus e nós. O grande problema do ser humano, do pecado, não é em Deus, é em nós mesmos. Quem fugiu quando perdeu lá, quando ele pecou e quando eles violaram o preceito de Deus no Éden, não foi Deus que fugiu, foi Adão que se escondeu, tentou se esconder, porque não há como se esconder da presença de Deus. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, Ele contempla tudo. O mais profundo âmago da alma do ser humano, o mais profundo abismo. Ontem nós estávamos conversando lá, eu e a Pâmela, né, sobre o lugar mais profundo do oceano, que é na região do Triângulo das Bermudas. São abismos, que eu esqueci o nome agora, que estão, a Fossa das Marianas, né, que são lugares inatingíveis pelo homem e pela sua tecnologia. Eu já falei aqui uma vez que os estudiosos dizem que nós conhecemos mais do espaço do que do fundo do mar, dos oceanos. Porque o espaço o homem já explorou 4% aproximadamente, e os oceanos apenas 2 a 3%. Porque não há tecnologia para se explorar. Então, irmãos, o homem ele tem essa tendência de se distanciar, ficar longe de Deus. E quando nós ficamos longe de Deus, nós ficamos vulneráveis. Nós estamos mais propensos a ser atingidos pelas intempéries, pelas dificuldades, porque nós ficamos fragilizados. Quando nós estamos, como foi lido aqui pela Andréia, no esconderijo do Altíssimo, nós estamos guardados. Agora, o esconderijo do Altíssimo, como eu também já ensinei, não é para a gente ir lá de vez em quando, é para nós estarmos constantemente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, habitar é estar sempre, né? Morar diante dele, ter o devocional com ele, ter ele próximo de nós e nós próximos dele. Quando os irmãos olhem a trajetória de Jesus, todas as vezes que Jesus se afastou um pouco dos discípulos, eles acabaram se vendo em problemas, em dificuldades, e precisou que Jesus se aproximasse de novo e pudesse sanar a dificuldade. Então vamos ver algumas coisas aqui que eu quero mostrar para os irmãos. Primeiro, a gente percebe nesse mesmo capítulo 6, do versículos 8 ao 10, a gente percebe que Deus, no passado, no Antigo Testamento, ele falava de muitas maneiras. Ele tinha principalmente 3 formas específicas de falar com o povo de Israel no Antigo Testamento. Por profetas, que é chamado na Bíblia de Urim e Tumim, que eram 2 pedras que ficavam dentro da estola sacerdotal. Uma pedra era verde, outra pedra era branca, ou melhor, vermelha. E quando eles lançavam na terra, era como se fosse uma espécie de dados. Na maneira que aquelas pedras caíam, era lançado sorte, e o sacerdote sabia a tribo que estava com problema, das 12 tribos. Tinha uma outra maneira que Deus falava também, que era por profetas. Os profetas recebiam a revelação de Deus e vaticinavam, eles profetizavam para o povo. E havia aí uma terceira maneira que Deus utilizava muito, que era sonhos. E até hoje Deus ainda fala conosco em sonhos. Existem sonhos que nós temos, você percebe, não é natural, não é algo da minha mente. Provavelmente é uma revelação de Deus. Deus está falando alguma coisa comigo. Deus está me mostrando alguma coisa. Ele utilizava essa metodologia no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, segundo Hebreus 1:1, ele fala conosco mais através do seu Filho, ou seja, pela sua palavra, pelas Escrituras. Isso não significa que Deus também não possa falar conosco de outras maneiras, através de alguns sinais, de sonhos, como eu falei, e até de manifestações de dons de profecia nos dias atuais, mas precisa tomar muito cuidado
porque há uma gama de profecias que são falsas, e tem muitos deles aí na internet, nas redes sociais, profetizando para as pessoas aquilo que Deus não falou. É melhor ficar com a segurança das Escrituras, porque aqui Deus revela o que Ele quer para o nosso coração, e eu sempre digo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então no capítulo 6, versículos 8 ao 10, Deus vai falar com eles. Depois nós percebemos ainda no capítulo 6, do versículo 11 até o versículo 24, nós entendemos aqui, as Escrituras nos revelam que Deus suscita um libertador. Quem é esse libertador? Gideão. A Bíblia diz que Gideão estava num lugar, a Bíblia chama de lagar. Lagar era o lugar onde eles malhavam o trigo. E Gideão estava escondido por causa dos midianitas. E estava tão preocupado, porque os midianitas destruíam suas plantações. Isso é um tipo das batalhas espirituais que nós passamos todos os dias. Quando a Bíblia diz que eles vinham como locusta, locusta é um tipo de lagarta, de gafanhoto, que tipifica as hostes espirituais do maligno. Então eles atacavam o povo de Israel. Deus levanta esse homem chamado Gideão, que está malhando o trigo no lagar. Lagar não era lugar para se malhar trigo. Lagar era onde se pisava as uvas para fazer vinho. Mas a situação era tão caótica, havia um medo tão grande, uma temerosidade tão grande, que ele estava no lagar, malhando o trigo. E ele começou a fazer alguns testes, algumas provas com Deus, e Deus então levantou Gideão para que fosse o libertador daquele povo contra os midianitas. Então nós percebemos, irmãos, que Gideão também é um tipo de Cristo. Ele também é uma figura que representa Cristo, porque Cristo é o nosso libertador. Ele nos livra dos ataques de Satanás, ele nos livra dos ataques que nós sofremos no dia a dia, das dificuldades, dos nossos problemas. Ele vem ao nosso socorro. Se você nesta noite precisa de um socorro urgente, fale com Ele. Ele tem um socorro, Ele tem uma resposta, Ele tem uma solução para o teu problema, para a tua dificuldade. Ele sabe trabalhar como ninguém, como os homens não sabem. Ele sabe fazer aquilo que nós não sabemos fazer, porque Ele é o Senhor por excelência, o libertador por excelência. E Ele não veio para libertar apenas um povo e um povoado. Ele veio para libertar todos quanto acreditarem nele e se colocarem diante dele. E João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você quer ser livre? Deixa Jesus governar sua vida. Nós moramos num país chamado democrático, abre aspas, né? Porque quando a gente começa a analisar com uma lupa, né, a gente percebe que nós não estamos vivendo uma democracia coisa nenhuma. Pelos acontecimentos, né? Supremo Tribunal Federal, magistrados que não são equânimes, né? não agem com equidade. Que é isso? Eles não têm o mesmo peso e a mesma medida. E nessa pandemia ficou muito claro que nós não vivemos mesmo em uma democracia, porque muitas das nossas liberdades foram cerceadas, né? Sobretudo da igreja. Nós entendemos o fator chamado pandemia, mas nós entendemos também que houve excessos, abusos no direito de ir e vir do cidadão. Isso aconteceu em muitos lugares. Então, irmãos, Deus levanta esse libertador chamado Gideão, e ele é alguém que Deus vai usar para que com 300 homens, a princípio ele tinha 32 mil, um exército grande, né? Mas Deus disse: manda voltar todo mundo para trás, Gideão, porque eu não vou trabalhar com esse povo, porque os covardes não vão poder fazer nada. E a Bíblia diz que ele ficou apenas com 300 homens, e com 300 homens, Deus deu vitória para Gideão sobre um grande exército dos midianitas e dos amalequitas. Eles fugiram. Deus mandou eles fazer um procedimento lá interessante. Mandou que eles pegassem cântaros, né, vazios, e pegassem tochas e fossem na direção do arraial dos midianitas. E quando eles viram aquelas tochas de longe, eles correram, porque havia uma lenda dentro da crença midianita que as pessoas que morriam voltavam os seus espíritos em forma de tocha.
E quando eles viram aquelas tochas, eles pensaram: os espíritos dos mortos voltaram para nos assombrar. E eles fugiram, mas era uma estratégia de Deus. Às vezes, irmão, não sei se já aconteceu na tua vida, na minha por algumas vezes, nós percebemos alguma coisa na nossa vida, algum trabalhar, alguma ação de Deus, nós pensamos: mas que coisa estranha, por que está acontecendo isso? Porque Deus tem as suas estratégias, e nós não entendemos, porque a nossa mente é muito débil e pequena, a nossa mente é limitada e não alcança, não posso nem expressar aqui, tamanha a nossa pequenez para entender a magnitude desse Deus, a sua glória, o seu poderio. A Bíblia chama ele de Altíssimo, porque ele não pode ser medido pelos homens. Não há instrumento que os homens inventaram para medir a grandeza desse Deus. E ele sabe fazer, sabe trabalhar, sabe agir. Ele sabe fazer, mesmo que ele possa complicar, ele complica, mas depois ele explica. E nós entendemos que Deus agiu naquela situação, as coisas se acalmaram, a tempestade passou, veio o dia com o sol, e nós podemos erguer a nossa mão, glorificar Ele e dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia Ele se levantará sobre a terra. Então nessa noite, irmãos, você pode glorificar esse Deus e saber que Deus é o Senhor de tudo e que Ele está trabalhando em prol da minha e da tua causa, e Ele tem o controle absoluto. Ele não perderá o controle, Ele não perderá o controle e o domínio da situação como os homens. Ele não vai ficar confuso, porque quem se confunde são os homens. O Senhor, a sua mente, ela é brilhante, a sua mente é intacta. Eu vou usar uma expressão que eu gosto aqui: Deus não precisa de fosfosol, Deus não se esquece, quem se esquece somos nós. Glória a Deus. Mais uma coisa que eu percebi aqui, nesse capítulo, no capítulo 6, no versículo 25 até o 32, nós percebemos que Deus, Ele manda destruir os altares dos falsos deuses. Olha que interessante, porque, irmãos, quando nós servimos o Deus vivo, existem muitos deuses. Se a gente tiver a oportunidade de estudar um pouco sobre a ciência das religiões, nós vamos descobrir mais milhares e milhares de divindades, sobretudo na Índia, que é, eu acredito, um dos lugares onde o sincretismo religioso mais impera. O que falar da Grécia Antiga, que o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 16, 17, por ali, quando ele chega lá na cidade de Atenas, e ele olha nas acrópolis de Atenas, ele ficou perplexo pelo número, a quantidade de deuses que existiam lá na antiga Grécia, e existe até hoje, né, dentro da mitologia grega. O Egito hoje, a predominância religiosa lá é o islamismo, mas no passado, quantas divindades, a Babilônia, a Assíria e outros lugares, né, a antiga, os próprios midianitas, que nós estamos citando aqui, quantos deuses, quantas divindades falsas que eles adoravam, e que eles tributavam e entregavam oferendas. Mas quando nós descobrimos o Deus verdadeiro, o Deus único, Criador dos céus e da terra, o Senhor que fez o universo, o Senhor que nos deu vida, o Senhor que deu oportunidade de nós estarmos aqui hoje, o Senhor que nos dá saúde, o Senhor que nos dá paz e esperança, o Senhor que sustenta a harmonia da natureza, da biodiversidade, o sol brilhando, a temperatura certa, os oceanos que Ele estabeleceu limite no mar e nas ondas, Ele que protege e que dá provisão para as aves do céu, para que eles possam se alimentar, os animais. Você já parou para pensar a quantidade de animais e de pássaros que existem, e muito mais que já existiu, que estão extintos, mas todos eles têm o seu alimento, têm a sua provisão, porque Deus não deixa que eles fiquem sem a sua provisão. Deus prepara tudo no momento certo. É o Deus vivo, é o Deus da eternidade, é o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, o Deus de Gideão, o Deus que você veio aqui, te trouxe aqui hoje, para você ouvir a sua palavra, para você sair daqui com a tua esperança renovada, com a
tua fé acrescentada, sabendo que você não dará um passo da sua vida sem a direção e sem o cuidado dele. Ele não te perderá de vista, ele estará com você, aonde você pisar a planta dos teus pés, no vale, no monte, na caverna, nos momentos de obscuridade, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, perplexidade e enfermidade. Ele vai estar ao teu lado, ele estenderá as mãos para você, ele te mostrará o caminho, ele não deixará o teu barco perdido no momento que o mar estiver sombrio e encapelado. Então nesta noite, se você pode, glorifique o nome desse Deus. É o Deus de Gideão, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, e nós estamos aqui diante dele nesta noite, ouvindo a revelação da sua palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, é preciso que nós deixemos tudo aquilo que são deuses na nossa vida. Eu não estou falando de imagens, nada dessas coisas, estou falando daqueles deuses que nós, em momentos nós podemos colocar diante de Deus. Por exemplo, dinheiro é um Deus perigoso, né? Dinheiro, bens materiais, pessoas da família, ou alguém que nós conhecemos, ou quem sabe artistas, heróis, alguns até artistas gospel, né, no momento que nós estamos vivendo, alguns que estão nas redes sociais aí, que são tidos como ídolos do futebol, né, e assim por diante. Um dia eu estava ouvindo um jogador de futebol sendo entrevistado, e o repórter chamou ele de ídolo, e disse para ele assim: ainda bem que você é um ídolo, porque o Brasil quase não tem ídolo. Eu fiquei pensando, meu Deus, o Brasil não tem ídolo? Eles ainda querem inventar mais ídolos ainda? E Deus não reparte a sua glória com ninguém. O nosso Deus é o Deus único. Por isso que nós cristãos somos monoteístas. Nós acreditamos no único Deus, o Deus Todo-Poderoso. As religiões criaram vários deuses, e quando você conversa com alguém, alguém diz assim: não, toda religião é boa, né? Todo Deus é bom. Mas isso não é verdade. Nós não pregamos religião, nós pregamos o Evangelho, boas novas de salvação, boa notícia, notícia alvissareira. E nesta noite, irmãos, eu quero pedir para você aqui, se você quer realmente ter um encontro com Ele, vamos estar deixando de lado o nosso maior problema, afastar-se dele. Vamos nos aproximar dele. Ele diz: chegai-vos a mim. Aliás, Tiago diz, né? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Vamos nos aproximar dele. Quando nós estamos próximos dele, nós estamos seguros. Você viu o texto que a Andréia leu, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará, porque ele te cobrirá com as suas asas. Asas na Bíblia significa refúgio e proteção, lugar de segurança. A Bíblia diz em Provérbios: torre forte é o nome do Senhor, o justo correrá para ela e estará em segurança. Se você quer ter segurança, o Senhor é a nossa fortaleza, é a nossa segurança. Ele é o nosso refúgio bem presente na hora da angústia. Ele é aquilo que nos protege das flechas, dos dardos inflamados do maligno, que ele lança em nós a todo momento. E às vezes nós nos sentimos tristes, nos sentimos depressivos, porque algumas desses dardos acabam nos atingindo. Mas se aproxime de Deus nesse momento. Não é bom se aproximar de uma pessoa, dar um abraço em uma pessoa que você ama, alguém que pode te dar uma palavra de conforto, alguém que pode estar com você no momento da dificuldade, alguém que pode te dar um beijo e dizer que te ama. Mas eu digo para você, muito melhor se aproximar desse Deus, receber o cuidado dele, deixar que ele cuide dos teus negócios, da tua vida, do teu andar, do teu levantar e do teu deitar. E o salmista diz assim: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me
me faz habitar em segurança. Então, irmãos, não basta deitar na cama. Tem pessoas que deitam, mas não conseguem dormir. Mas quando Deus está ao nosso lado, que Ele acampa o seu anjo ao nosso redor, nós conseguimos ter uma boa noite de sono, porque o Senhor cuida de nós, e nós acordamos pela manhã e agradecemos Ele pela vida, e Ele nos dá um dia tranquilo, seguro, nos acompanha. Você sente que Ele está ao nosso lado, ao teu lado. Você sente que Ele te toma pela tua mão direita e te ajuda. Então nesta noite, se você pode, se aproxime dEle, porque o nosso maior problema é se afastar dEle. Eu estou terminando. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, nós deixamos alguma coisa ocupar na nossa vida o lugar de Deus, o primeiro lugar. E Deus, Ele quer prioridade, né? Isso pode ser também televisão, redes sociais, lazer, trabalho, carreira, etc. Sabe como que é a ordem da Bíblia? É assim, ó: Deus, família, igreja. Deus, família, igreja. Antigamente, há muitos anos atrás, foi ensinado errado. Eles diziam assim: Deus, igreja, família. Mas está errado. É Deus, família, igreja. Porque não existe igreja sem família. A igreja começa lá na família. A igreja é uma extensão da nossa casa. E lá na nossa casa tem que ser uma extensão da igreja. Então, terminando aqui, no capítulo 7 dos Juízes, no versículo 7, Deus desafia a confiar somente nele. Somente nele. Em quem é que nós confiamos? A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem de Deus. A Bíblia diz que os homens fazem muitos intentos, mas a resposta certa vem de Deus. Então, irmãos, em quem é que você confia? Somente nele, de todo o coração. Quando você tiver alguma dificuldade, confie nele. Eu disse aqui isso ontem ainda, né? Não confiar na nossa força bruta, ou então na força do nosso braço. Não confiar, porque Gideão tinha 32 mil homens, mas ele mandou voltar. A maioria ficou apenas 300 homens, porque não é a força bruta, não é a nossa mente pequena e tão frágil, é a direção que Deus dá. A Bíblia fala de uma passagem, eu já estou encerrando, de Davi. Ele estava diante dos filisteus, outro grande inimigo do povo de Deus, e ele precisava dar ordem ao exército, para que o exército avançasse contra os filisteus, e ele estava próximo às amoreiras, uma plantação de amoreiras. Então Deus disse para ele, o exército estava pronto, queria ir para combater os filisteus, e Deus falou para ele: Davi, você não pode sair agora, olhe para a copa das amoreiras, fica olhando, e você vai perceber que quando a copa das amoreiras, elas começarem a balançar, é o momento que você mande o exército ir, e eu vou entregar os filisteus nas tuas mãos. O que Deus estava dizendo? A direção: confia em mim, Davi, eu vou te dar a direção, mas tem que ser na minha hora, tem que ser no meu momento, não saia antes do meu momento, não tome decisão precipitada. E ele ficou olhando para a copa das amoreiras, e o comandante dizia: dá a ordem, meu rei, dá a ordem, e ele não dava a ordem, e de repente começou uma brisa bem suave, e tocou na copa das amoreiras, e ela começou a balançar. Então Davi disse: agora, pode avançar. E quando o exército avançou, Deus entregou os filisteus nas mãos do exército de Israel. Deus deu vitória para Davi e para o seu exército, porque é na hora dele. Confie nele, deixa ele trabalhar, deixa ele fazer, deixa ele preparar o caminho, deixa ele preparar o necessário, deixa ele criar as ferramentas, deixa ele orientar alguém. Deus trabalha na mente dos homens. Às vezes tem alguém próximo de nós e nós não estamos entendendo, mas Deus já está trabalhando na mente daquele homem ou daquela mulher, para que ele te dê uma palavra, ou para que ele tome uma atitude, para que as coisas possam acontecer da maneira que Deus quer. E se quando acontece como Deus quer, não há como dar errado, vai ter êxito, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e você vai passar cantando o hino da vitória. Somente em Deus, somente nele. Foi ele que garantiu vitória para o povo de Israel sobre os midianitas. Eu vou concluir. Então, o nosso maior problema, irmãos, não é os nossos adversários,
não é aqueles que vêm contra nós. O nosso maior problema é o distanciamento de Deus. Deus é por nós. E o apóstolo Paulo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu pergunto para você nessa noite, apesar, irmãos, de que nós temos as nossas transgressões cotidianas, porque a todo momento nós estamos falhando, mas o Senhor, Ele está ao nosso lado, e o Senhor nessa noite convida a mim e a você, para viver pela fé em Jesus, uma vida verdadeiramente restaurada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé, por gentileza, vamos orar.